Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Luiz, aqui do canal Saber Matemática, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre adição com polinômios. Então, para nós começarmos essa nossa conversa, eu trouxe aqui um exemplo de polinômios. Nós temos aqui nesse primeiro termo, entre parênteses, 4x ao quadrado menos x mais 6. E aí, em seguida, nós temos o sinal da adição, já que nós vamos falar de adição com polinômios. E, por conseguinte, nós temos aqui o segundo termo, menos x ao quadrado mais 3x menos 2. Bom, mas como é que a gente resolve isso, professor? Vamos lá, vamos passo a passo, que é para a gente entender, sem perder nada, como é que a gente resolve essa adição com polinômios. Mas, aproveitando a oportunidade, peço para vocês se inscreverem no canal para quem ainda não é inscrito, deixar seu like se estiver gostando do vídeo, compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas, com seus amigos que vocês acreditam que precisam desse assunto ou que têm esse tipo de dificuldade em aprender matemática, ok? Então vamos lá. Olha só. Então nós temos 4x ao quadrado menos x mais 6 mais menos x ao quadrado mais 3x menos 2. Bom, perceba o seguinte, que na frente vou botar aqui para a gente ver melhor. Olha, aqui na frente desse parêntese, a gente não tem nenhum sinal. E quando a gente não tem nenhum sinal, a gente tem um sinal de mais, um sinal de adição, um sinal positivo. Portanto, eu só vou descer todos os valores que estão dentro do parêntese, já que eu não vou precisar trocar sinal nenhum. Então, olha só, eu já desci o 4x ao quadrado, desci o menos x e desci o mais 6. Mas, professor, por que o senhor desceu igual como estava lá em cima? Porque, bom, o sinal que está fora do parêntese está multiplicando todos os sinais que estão dentro do parêntese. Então, mais com mais dá mais, 4x ao quadrado. Mais com menos dá menos, x. Mais com mais dá mais, 6. Então, eu sabendo que quando está o mais antes do parêntese não vai mudar nenhum, não vai alterar em nada os sinais que estão dentro do parêntese, então eu já ganho tempo e desço todo mundo. Bom, aí nós vamos para o segundo termo. Olha só, pessoal, vamos aqui para o segundo termo. Acontece o seguinte, que por coincidência, esse sinal aqui, olha, é também de mais, igual aqui no nosso primeiro termo. É um sinal de mais. Portanto, não vai alterar nada do que está aqui dentro desse segundo parênteses, então eu posso descer ele também. Mas, para que vocês entendam bem, eu vou fazer o jogo de sinal e vocês vão perceber que não vai mudar nada quando o sinal é positivo. Então, olha só, mais com menos dá menos, x ao quadrado. Mais com mais dá mais, 3x. Mais com menos dá menos 2. Perceberam que também não mudou nada. Por quê? Porque o sinal que está antes do parêntese é um sinal positivo. Então, quando a gente faz essa multiplicação, não acontece nenhuma mudança nos sinais. Então, para eu ganhar tempo, no caso de uma prova, por exemplo, eu já desço todo mundo que está dentro do parêntese. Ok? Bom, então vamos continuar aqui. Esse foi o primeiro passo para a gente resolver uma adição com polinômios. Então, qual foi esse passo? Eu eliminei os parênteses. Como é que eu fiz isso? Eu multipliquei o sinal que estava fora do parênteses por todos os sinais que estão dentro do parêntese, ok? Então tá, então vamos lá, vamos continuar. Bom, vamos para o segundo passo agora, nessa resolução da adição com polinômios. Percebam que quando a gente tirou todos os elementos de dentro dos parênteses, eles ficaram misturados. A gente tem aí 4x ao quadrado, menos x, mais 6, menos x ao quadrado, mais 3x, menos 2. Então, perceba que está tudo misturado. Olha, o 4 tem o x ao quadrado. Logo em seguida, tem o x sem nenhum expoente. Depois tem o 6 sem nenhum valor literal, ou seja, sem nenhuma letra, e assim por diante. Então, está tudo misturado. Para que a gente possa resolver essa adição, o que a gente precisa fazer? A gente precisa juntar os semelhantes. Mas o que são os semelhantes no caso dessa adição com polinômios, ou no caso dos polinômios? Os semelhantes partem do princípio da parte literal, ou seja, da parte das letras. Olha só o que eu estou falando, pessoal. Esse 4 aqui tem um x ao quadrado.
aqui em seguida nós temos também x ao quadrado. Então, x ao quadrado com x ao quadrado do 4 são semelhantes, não é isso? É isso que a gente precisa entender, ok? Então, vamos continuar esse raciocínio. Vamos aqui, peraí, deixa eu apagar isso aqui para a gente entender melhor. Então, aqui embaixo eu já coloquei um primeiro termo. Olha só, eu tenho 4x ao quadrado. Olha, eu tenho 4x ao quadrado menos, olha, esse menos x ao quadrado com esse mais 4x ao quadrado, ok? Esses se configuram como termos semelhantes, certo, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Bom, já que nós colocamos o 4x ao quadrado com menos x ao quadrado, agora qual o próximo termo? O x. O x sozinho, o x sem nada. Então, eu tenho aqui menos x e tenho bem aqui, ó, menos... Melhor, eu tenho mais 3x, olha. Eu tenho menos x aqui e tenho mais 3x. Esses termos são semelhantes. Então, a gente vai juntar eles dois e vai ficar desse jeito, olha. Menos x ao quadrado mais 3x. Então, começando a entender como é que funciona essa questão dos termos semelhantes? Perfeito. Ok. Agora a gente vai para o terceiro termo, que são os valores que não têm letra, que estão sozinhos, que a gente chama de termo independente. Ou seja, ele não tem parte literal. Então, eu tenho aqui, olha, o mais 6, deixa eu ver se consigo fazer um círculo aqui, fazer, e tenho aqui o menos 2. Então, esses dois são semelhantes, a gente vai juntar como termos semelhantes nessa adição com polinômios. Então, vai ficar desse jeito, olha. Mais 6 com menos 2. Ok? Bom, aí eu coloquei em cores diferentes, que é para vocês conseguirem visualizar quais são os pares semelhantes. Então, eu tenho 4x ao quadrado com menos x ao quadrado, tenho menos x com mais 3x e tenho mais 6 com menos 2. Perceberam, né? Como é que ficaram juntos, unidos, só os termos semelhantes? Então, agora, a gente vai para o terceiro passo nessa resolução da adição com polinômios. E qual é esse terceiro passo? É a gente fazer a operação que está pedindo cada dupla de termo semelhante. Então, no caso aí do 4x ao quadrado e menos x ao quadrado, eu tenho uma operação com sinais diferentes. E aí eu vou ter que usar duas regras para resolver esse terceiro passo. São as seguintes. Quando os termos, as operações forem com sinais iguais, a regra diz que a gente soma e conserva o sinal. Quando a operação for com sinais diferentes, a regra diz que a gente subtrai e dá o sinal do maior número. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai aplicar essas regras. Bom, no primeiro termo, olha só, olha aqui. No primeiro termo, eu tenho uma operação com sinais diferentes, porque o 4x ao quadrado é positivo e o x ao quadrado é negativo. Então, eu tenho uma operações com sinais diferentes. E o que a minha regra diz? A minha regra diz que operações com sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior número. Então, 4x ao quadrado menos x ao quadrado dá 3x ao quadrado. Ok? Eu acho que deu para compreender bem como é que isso funciona, né? Então, a gente vai aqui para o segundo par, olha, de termo semelhante. Eu tenho aqui menos x mais 3x. Isso quer dizer que eu tenho uma operação também com sinais diferentes, então eu vou subtrair e dar o sinal do maior número. Portanto, menos x com mais 3x vai resultar em mais 2x. Ok, pessoal? Então tá, vamos lá. Continuando, a gente tem o terceiro e último par de termo semelhante, mais 6 com menos 2, que por sinal também é uma operação com sinais diferentes. Então, a gente subtrai e dá o sinal do maior número, que isso vai ficar como? Nós vamos ficar, então, com mais 4. Perceberam, né? Que cada par de termo semelhante, a gente usou a regra que se aplica. Nesse caso aí, foram todas as três operações com sinais diferentes. Se fosse uma operação com sinais iguais, a gente usaria a outra regra que é sinais iguais, a gente somar e conservar o sinal. Ok? Muito bem. Então, eu acredito que tenha ficado claro para vocês. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários, que a gente traz um outro vídeo tirando as dúvidas de vocês, certo? Ok, então, por hora, eu vou ficando por aqui e aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau!